Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e hoje entramos no nosso 7º dia de exposição e meditação do livro de Levítico. E hoje meditaremos nos capítulos 19, 20 e 21. Mas antes de começarmos, eu quero orar com você. Pai querido e Pai amado, estamos nesta manhã em Tua presença. Louvamos a Ti, ó Pai, em ação de graça, por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Eu louvo a Ti junto com os meus irmãos, ó Pai. Nós Te agradecemos porque Tu és um Deus poderoso, um Pai amoroso, que cuida, que guarda, que tem derramado graça sobre as nossas vidas. Louvo a Ti, ó Pai, por cada irmão que participa desse grupo de leitura, que está aplicado em conhecer a Tua palavra. Também alcance as famílias de cada irmão que está nesse grupo. Pai querido, que o Teu Espírito Santo nos revele a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos leve a conhecer a Ti mais profundamente através de cada dia meditando em Tua palavra, porque é o meditar em Tua palavra, é o conhecer, o praticar que nos leva, Senhor, a ter um conhecimento mais profundo do Senhor. Pai querido, abra o nosso entendimento, ó Pai. Às vezes temos crenças erradas sobre Ti, sobre a Tua palavra, mas no momento que estamos lendo, que estamos tendo uma comunhão contigo através da leitura, através do áudio, que nós possamos ter, ó Pai, esse entendimento correto de quem é o Senhor, do que o Senhor é para nós. O Senhor é um Pai poderoso, amado, que cuida de nós. Que possamos, ó Pai, através do conhecimento, termos um relacionamento de pai e filho com o Senhor, um pai que cuida e um filho que se preocupa com um pai amoroso, que se preocupa em honrar, em obedecer, em estar cumprindo aquilo que a palavra tem nos ensinado. Senhor, nos dê um dia poderoso, guarde-nos de todo perigo, de todo mal, e que essa semana, Pai, seja uma semana poderosa em Ti, abre portas de emprego para os que precisam, Senhor, traga cura para aqueles que estão enfermos, ó Senhor, que as provisões cheguem até os Teus filhos, ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. O capítulo 19 é um chamado à santidade integral. O capítulo começa com uma convocação solene do Eterno a Moisés, ordenando-lhe que fale a toda a congregação dos filhos de Israel. Essa é a única vez em todo o livro de Levítico que o Eterno se dirige diretamente a todo o povo, o que indica a importância e a urgência da mensagem que se segue. A mensagem é simples, mas profunda. Santos sereis, porque santo sou eu, o Senhor vosso Deus. Essa é a essência de todo o capítulo, bem como de todo o livro, a santidade do Eterno e o seu chamado ao seu povo para que seja santo como ele é. A santidade do Eterno é o seu atributo mais distintivo, que o separa de tudo o que é impuro, corrupto e pecaminoso. A santidade do Eterno é a sua perfeição moral, é a sua pureza absoluta, a sua glória incomparável. A santidade do Eterno é o seu padrão supremo, o seu propósito eterno e o seu maior prazer. A santidade do Eterno é o que o faz ser o Eterno e o que faz ser digno de toda adoração, obediência e amor. O chamado do Eterno ao seu povo para que seja santo como ele é um chamado à comunhão, à semelhança, à missão. O Eterno quer que o seu povo seja santo para que possa se relacionar com ele de forma íntima, pois ele é um Deus pessoal e relacional. O Eterno quer que o seu povo seja santo para que possa refletir a sua imagem e o seu caráter, pois ele é um Deus criador e modelador. O Eterno quer que o seu povo seja santo para que possa testemunhar o seu nome e da sua salvação, pois ele é um Deus redentor e missionário. O chamado do Eterno ao seu povo para que seja santo como ele é também um chamado à responsabilidade, à obediência, à transformação. O Eterno exige que o seu povo seja santo porque ele é o seu Senhor e o seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Eterno espera que o seu povo seja santo porque ele lhe deu os seus mandamentos e os seus estatutos, que são a expressão da sua vontade e da sua sabedoria. O restante do capítulo é uma aplicação prática do chamado à santidade, que abrange
todas as áreas da vida do povo de Deus. O capítulo pode ser dividido em duas partes principais. A primeira, que vai do versículo 3 ao versículo 18, trata das relações humanas e sociais. A segunda, que vai do versículo 19 ao 37, trata das relações com Deus e com a natureza. Em ambas as partes, encontramos uma variedade de instruções que abordam questões como o respeito pelos pais, o respeito pelos pobres, aos estrangeiros, aos idosos, aos vizinhos, a honestidade, a justiça, a não vingança e o amor ao próximo. A proibição da idolatria, da mistura de espécies, da adivinhação, da feitiçaria, das marcas no corpo e dos cortes na carne. A reverência pelo santuário do Eterno e pelos seus sábados e a observância de medidas justas e retas. Essas instruções revelam que a santidade que o Eterno requer do seu povo não é apenas uma questão ritual, cerimonial ou externa, mas também uma questão moral, ética e interna. A santidade que o Eterno requer do seu povo não é apenas uma questão individual, mas também uma questão coletiva e ecológica. A santidade que Deus requer do seu povo não é apenas uma questão negativa de se abster do mal, mas também uma questão positiva de praticar o bem. A santidade que o Eterno requer do seu povo não é apenas uma questão vertical de se relacionar com ele, mas também uma questão horizontal de se relacionar com os outros e com a criação. O capítulo termina com uma reafirmação do chamado à santidade e da razão para a santidade. Portanto, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis, para que a terra para a qual eu vos levo para habitar nela não vos vomite, e não andareis nos caminhos das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Portanto, fui enfadado deles. Eu, porém, vos disse: herdareis a sua terra e vô-la darei para possuí-la, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos separei dos povos. Portanto, fareis diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais apartei de vós para tê-las por imunda. E sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. E o homem ou a mulher em quem houver espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerão. Serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. O capítulo 19 falou sobre um chamado à santidade integral. O capítulo 20 fala sobre um chamado à santidade radical. O capítulo começa com uma introdução que resume o tema principal do capítulo: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Essa frase é repetida várias vezes ao longo do capítulo, enfatizando a autoridade e a soberania do Eterno sobre o seu povo e sobre as suas leis. O Eterno é o único que pode determinar o que é certo e o que é errado, o que é santo e o que é profano, o que é abençoado e o que é amaldiçoado. O Eterno é o único que pode exigir obediência e fidelidade do seu povo e que pode aplicar as devidas punições aos transgressores. O capítulo pode ser dividido em três partes principais. A primeira, que vai do versículo 2 ao 6, trata da proibição da idolatria e da feitiçaria. A segunda, que vai do versículo 7 ao 21, trata da proibição de diversas práticas sexuais ilícitas. E a terceira, que vai do versículo 22 ao 27, trata da separação do povo do Eterno das nações pagãs e da santificação do seu nome. Em cada parte, encontramos uma série de leis que especificam os pecados e as suas respectivas penas, que variam desde a morte até a exclusão da comunidade. A primeira parte do capítulo aborda a questão da idolatria e da feitiçaria, que são considerados as formas mais graves de ofensas ao Eterno. A idolatria é definida como a adoração de outros deuses, especialmente Moloque, um deus cananeu que exigia o sacrifício de crianças.
A feitiçaria é definida como a consulta aos espíritos dos mortos ou aos adivinhos que pretendiam revelar o futuro ou influenciar o destino. Ambas as práticas são vistas como uma rebelião contra o Eterno, que é o único Senhor da vida e da história. A pena para esses pecados é a morte, seja por apedrejamento ou pelo fogo, ou pelo próprio juízo do Eterno. Além disso, o Eterno promete cortar da sua presença e da sua aliança aqueles que se envolvem com essas práticas ou que as toleram no meio do povo. A segunda parte do capítulo aborda a questão da sexualidade, que é considerada uma área fundamental da vida humana e da santidade do Eterno. O Eterno estabelece uma série de leis que regulam as relações sexuais permitidas e proibidas, baseadas no princípio da fidelidade, da pureza e da ordem. O Eterno proíbe o adultério, que é definido como a relação sexual entre uma pessoa casada e a outra que não seja o seu cônjuge. O Eterno também proíbe o incesto, que é definido como a relação sexual entre parentes próximos, como pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, etc. O Eterno ainda proíbe outras práticas sexuais consideradas abomináveis, como a homossexualidade, o bestialismo e a prostituição sagrada. A pena para esses pecados também é a morte, seja por apedrejamento, seja pelo fogo ou pelo próprio juízo do Eterno. Além disso, o Eterno declara que esses pecados contaminam a terra e a tornam impura, podendo levar à sua expulsão do povo. A terceira parte do capítulo aborda a questão da separação e da santificação do povo do Eterno. O Eterno lembra o seu povo de que ele os tirou da terra do Egito, onde era escravo e oprimido, e os levou para a terra prometida, onde seria livre e abençoado. O Eterno também lembra o seu povo de que ele os separou das nações pagãs, que viviam em pecado e em rebelião contra ele, e o escolheu para ser o seu povo santo, que viveria em obediência e em comunhão com ele. O Eterno então ordena ao seu povo que guarde os seus estatutos e os seus juízos, que são a expressão da sua vontade e da sua sabedoria. O Eterno também ordena ao seu povo que faça a diferença entre os animais limpos e imundos e entre as aves limpas e imundas, que são símbolos da pureza e da impureza. O Eterno, por fim, ordena ao seu povo que seja santo para ele, porque ele é santo, e que não profane o seu nome, que é santo. O capítulo 21 fala sobre um chamado à santidade sacerdotal. O capítulo começa com uma introdução que resume o tema principal do capítulo: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Essa frase é repetida várias vezes ao longo do capítulo, enfatizando a autoridade e a soberania do Eterno sobre os seus sacerdotes e sobre as suas leis. O Eterno é o único que pode determinar o que é santo e o que é profano, o que é puro e o que é impuro, o que é digno e o que é indigno. O Eterno é o único que pode exigir obediência e fidelidade dos seus sacerdotes e que pode aplicar as devidas punições aos transgressores. O capítulo pode ser dividido em 4 partes principais. A primeira, que vai do versículo 1 ao 6, trata das restrições aos sacerdotes em relação aos mortos e ao luto. A segunda, que vai do versículo 7 ao 9, trata das restrições aos sacerdotes em relação ao casamento e à família. A terceira, que vai do versículo 10 ao 15, trata das restrições ao sumo sacerdote em relação à sua posição e a sua descendência. E a quarta, que vai do versículo 16 ao 24, trata das restrições aos sacerdotes em relação aos defeitos físicos. Em cada parte encontramos uma série de leis que especificam os requisitos e as proibições para os sacerdotes, que visam preservar a sua santidade e a sua honra. A primeira parte do capítulo aborda a questão dos mortos e do luto, que são considerados fontes de impureza e de contaminação. Os sacerdotes são proibidos de se contaminar por um morto em seus povos, exceto por seu parente próximo, como mãe, pai, filho, ou seu irmão ou sua irmã, que ainda não são casados e por isso não têm os seus cônjuges para lidar com o seu funeral, então entraria numa exceção para a contaminação do sacerdote. Eles também são proibidos de se contaminar por um morto de sua família sacerdotal, como sua esposa, seu filho e sua filha, seu irmão ou sua irmã casada.
eles ainda são proibidos de se contaminar por um morto em sua função sacerdotal, como o sumo sacerdote, que não pode se contaminar nem mesmo por seu pai ou sua mãe. Essas proibições revelam que os sacerdotes deveriam se manter afastados de tudo o que representa a morte, a corrupção e a separação do eterno, que é a fonte de vida, da pureza e da comunhão. Os sacerdotes também são proibidos de manifestar o luto pelos mortos de forma exagerada ou desonrosa, como faziam os pagãos. Eles não deveriam rasgar as suas vestes, descobrir sua cabeça, cortar sua barba, fazer cortes em sua carne ou fazer alguma marca em seu corpo. Eles também não deveriam deixar o santuário ou o altar, nem profanar o nome do Eterno por causa de um morto. Essas proibições revelam que os sacerdotes deveriam se manter fiéis e reverentes ao Eterno, mesmo diante da dor e da perda, confiando na sua bondade e na sua soberania. A segunda parte do capítulo aborda a questão do casamento e da família, que são considerados aspectos fundamentais da vida humana e da santidade do Eterno. Os sacerdotes são proibidos de se casar com mulheres profanas ou infames, como prostitutas, adúlteras, divorciadas ou repudiadas. Eles também são proibidos de se casar com mulheres estrangeiras ou de outras tribos, mas somente com virgens de seus povos. Eles ainda são proibidos de se casar com mulheres que tenham algum defeito físico ou moral, como cegas, coxas, mutiladas ou desonradas. Essas proibições revelam que os sacerdotes deveriam se casar com mulheres dignas e puras, que não comprometessem a sua santidade e a sua honra. Os sacerdotes também são responsáveis pela conduta de suas famílias, especialmente de suas filhas. Se a filha de um sacerdote se prostituir, ela deveria ser queimada ao fogo, pois profanaria o nome do seu pai e do seu Deus. Se a esposa de um sacerdote morrer, ele deveria se casar novamente com uma mulher que fosse adequada para a sua posição e para o seu ministério. Se o filho de um sacerdote tiver algum defeito físico, ele não poderá exercer certas funções sacerdotais, mas poderá comer o pão do seu Deus. Essas leis revelam que os sacerdotes deveriam cuidar de suas famílias com zelo e amor, ensinando-lhes os caminhos do Eterno e protegendo-os do mal. A terceira parte do capítulo aborda a questão do sumo sacerdote, que era o líder e o representante máximo dos sacerdotes do povo diante do Eterno. Ele tinha uma posição especial e uma responsabilidade maior, que exigia dele uma santidade superior e uma separação radical. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele também era o responsável por ungir e consagrar os outros sacerdotes, bem como por supervisionar e orientar o seu serviço no santuário. O sumo sacerdote tinha restrições mais severas do que os outros sacerdotes em relação aos mortos, ao luto, ao casamento e à família. Ele não podia se contaminar por nenhum morto, nem mesmo por seu pai ou sua mãe. Ele não podia rasgar as suas vestes, nem descobrir a sua cabeça, nem deixar o santuário ou o altar por causa de um morto. Ele não podia se casar com nenhuma mulher que não fosse virgem, nem com nenhuma mulher que fosse viúva, repudiada, infame ou prostituta. Ele não podia profanar a sua descendência, casando-se com uma mulher inadequada ou gerando filhos com defeitos. Essas restrições revelam que o sumo sacerdote deveria se dedicar inteiramente ao Eterno e ao seu ministério, sem se envolver com nada que pudesse macular a sua santidade e a sua honra. E a quarta e última parte do capítulo aborda a questão dos defeitos físicos, que eram considerados sinais de impureza e de desagrado ao Eterno. Os sacerdotes que tivessem algum defeito físico, como cegueira, coxo, mutilação, deformidade ou enfermidade, não poderiam se aproximar do altar ou do véu, nem oferecer as ofertas queimadas ou o pão de Deus. Eles também não poderiam entrar no lugar santíssimo, nem ungir ou consagrar outros sacerdotes. Eles, porém, poderiam comer do pão de Deus, tanto do muito santo como do santo, pois ainda eram considerados sacerdotes.
Essas leis revelam que os sacerdotes deveriam ter uma aparência física que refletisse a glória e a perfeição do Eterno. Queridos, e assim chegamos ao fim de mais um dia de meditação e exposição da palavra do Senhor. E quando observamos o que nos traz esses textos que lemos nos dias de hoje, nós podemos perceber a responsabilidade que recai sobre nós, que somos salvos, que somos filhos de Deus, comprados, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Que você possa refletir como você tem vivido. Ser santo não é ser perfeito, ser santo é ter uma vida separada. Ser santo é fazer distinção do que é santo e do que é profano. Ser santo é ter a mente de Cristo, onde você entende que tem coisas que não cabem a nós, tem coisas que não pode estar misturada com aquilo que é santo, que está dentro de nós. Ser santo é você entender que há um Deus que habita em você, que é socorro bem presente na hora da tribulação, e que você usufrua da presença do Espírito Santo que está em você, que você viva uma vida de separação, uma vida de santidade, uma vida onde as pessoas à sua volta olham para você e de alguma forma eles possam enxergar que você é uma pessoa transformada por Deus. Que Deus seja conhecido através das suas ações, que as suas ações, palavras, atitudes e resoluções possam refletir o Deus que habita em você e que tem transformado a sua vida. Queridos, que Deus os abençoe. Tenha um dia abençoadíssimo e amanhã estaremos juntos aqui novamente, se assim o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus.